Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo saindo para o canal e hoje eu venho aqui responder a pergunta que não quer calar, que vários alunos e seguidores me fazem praticamente todos os dias. Nas últimas semanas, as taxas dos títulos do Tesouro Direto caíram de forma significativa. E com esse cenário, será que ainda vale a pena investir em Tesouro Direto, sobretudo para fins de marcação ao mercado? Que é uma estratégia que eu já expliquei em vários vídeos aqui do canal, em que você compra títulos do Tesouro Direto pré-fixado e IPCA, que são os títulos que sofrem esse fenômeno, compra eles com taxas de juros maiores, aguarda essas taxas caírem e você faz vendas antecipadas, isto é, antes do vencimento, obtendo ganhos significativamente superiores às taxas contratadas. E aí, se nesse tipo de estratégia de marcação ao mercado você precisa comprar títulos com altas taxas para depois vender quando essas taxas caírem, afinal de contas, será que ainda realmente vale a pena comprar títulos públicos, objetivando essa venda antecipada para obter ganhos de marcação ao mercado? É exatamente sobre isso que eu vim falar aqui com você no vídeo de hoje, então me acompanhe até o fim. Bom, pessoal, é o seguinte, quando a gente fala de investir em títulos do Tesouro Direto, ou seja, comprar títulos da dívida do governo federal, o que você faz entrando lá no site do Tesouro Direto, né, e adquirindo seus títulos, ou você faz também por meio da sua corretora de valores, você está, afinal de contas, né, comprando um título de dívida. E se você levar esse título até o seu respectivo vencimento, você recebe aquela rentabilidade anual acordada que você aí combinou, né, com o governo federal ao emprestar esse valor para ele por intermédio de uma corretora de valores. Mas se você me acompanha há mais tempo aqui no canal, eu já falei sobre isso em vários outros vídeos, vou deixar alguns deles aqui nos destaques. Se você pega um título pré-fixado ou você pega um título que rende de forma atrelada ao IPCA, em resgates antes do vencimento você não recebe a taxa contratada. Isso porque em resgates antecipados, né, o valor nominal do título e, consequentemente, o valor que você investiu, ele oscila. E ele oscila de uma forma que muitas vezes pode até não mesmo guardar nenhuma relação com a taxa de rentabilidade que você contratou. Inclusive, há casos de investidores que investem em títulos pré e IPCA sem saberem, sem conhecerem a marcação ao mercado, e eles podem, inclusive, resgatar menos dinheiro do que eles investiram. Isso mesmo, menos dinheiro do que investiram, ou seja, prejuízo com o Tesouro Direto, que é um ativo de renda fixa. E basicamente, quais são os cenários de ganhos e de perdas de marcação ao mercado? Quando você compra um título do Tesouro Pré ou IPCA com uma taxa determinada e essa taxa depois de algum tempo ela cai, numa venda antecipada você tem ganhos de marcação ao mercado, ou seja, nesse período você tem uma rentabilidade superior à contratada. Caso contrário, se você compra um título do Tesouro Direto pré ou IPCA e numa venda antecipada você vende, né, com uma taxa sendo negociada para o mercado maior do que você adquiriu para aquele seu título, isso que faz com que nessa venda antecipada você tenha uma rentabilidade inferior à contratada, rentabilidade essa que pode inclusive ser negativa. Inclusive você pode acompanhar esses efeitos da marcação ao mercado, dessas oscilações em resgates antecipados, através do seu extrato de investidor que você encontra, né, dentro da página do Tesouro Direto, no canto superior direito, na parte de login. Basta você criar um cadastro de acesso aqui a essa página do Tesouro Direto. Lá dentro você vai em Meus Investimentos, que você consegue consultar todos os aportes que você fez em todos os títulos que estão vinculados ao seu CPF e, inclusive, consultar os efeitos da marcação ao mercado, conforme eu vou te mostrar aqui nessa tela. Bom, pessoal, aqui na tela do meu computador você pode observar, né, exatamente esse caminho que eu segui. Eu vim aqui no site do Tesouro Direto, aqui nessa parte de login, no canto superior direito. Você entra com o seu login, com a sua senha, faz um cadastro, você vem na parte de Meus Investimentos e aqui eu escolhi o extrato dos meus aportes que eu fiz junto com os meus alunos do treinamento Mapa do Tesouro ao longo de todo o ano de 2022 e 2023. E aqui a gente pode ver que cada aporte que você faz, aqui a gente está falando dos títulos IPCA 2045, cada aporte que você faz em uma determinada data, ele fica vinculado à taxa que você contratou naquele dia, que estava em vigor naquele exato dia em que você fez o seu investimento. Então perceba que a gente tem datas variadas de aportes aqui, várias rentabilidades contratadas, IPCA mais 5,64 aqui no início de março de 2022, a gente tem IPCA mais 5,82, IPCA mais 6,29, 6,48 e o último aporte que a gente fez no dia 3 de março de 2023 com taxa de IPCA mais 6,58. E aí perceba que cada aporte que você
faz? Ele fica vinculado a uma taxa de rentabilidade distinta e, com o oscilar das taxas dos títulos do Tesouro Direto, cada um desses aportes ele vai se comportar, né, de acordo com a marcação a mercado. Hoje, no momento em que eu gravo esse vídeo para você, a gente está com uma taxa, por exemplo, no título IPCA 2045 de IPCA mais 6,22. E aí, se a gente confrontar essa taxa de IPCA mais 6,22 com, por exemplo, esse último aporte aqui que eu fiz em 3 de março de 2023, você consegue perceber que a minha taxa contratada para esse aporte foi de IPCA mais 6,58, ou seja, superior à taxa que está sendo praticada no mercado atualmente para esse mesmo título. Isso quer dizer que esse meu título, ele tem uma taxa melhor do que hoje você consegue no mercado. Isso faz com que você obtenha ganhos de marcação a mercado, que você pode olhar por esse gráfico aqui que a gente consegue consultar também aqui nessa parte do extrato do investidor. Pela linha em azul escuro, você consegue ver a rentabilidade teórica desse título, ou seja, quanto ele renderia conforme a taxa que você contratou no dia em que você fez o seu investimento, que aqui no caso é IPCA mais 6,58. E a linha em azul claro mostra pra gente a rentabilidade real desse título, ou seja, acima da rentabilidade contratada, que é exatamente o efeito positivo de marcação a mercado, já que quando eu comprei esse título, ele estava sendo negociado a uma taxa, e agora essa taxa caiu, né? Ou seja, se eu vender esse título antecipadamente agora, eu consigo obter uma rentabilidade superior à contratada para esse período, justamente que é mostrado para mim nesse gráfico entre as linhas azul escuro e a linha em azul claro. Se a gente voltar aqui para os dados da tabela, a gente pode inclusive consultar, né, que esse investimento meu eu fiz tem 37 dias corridos, né, que eu contratei uma taxa de IPCA mais 6,58 e que até o momento ele me trouxe uma rentabilidade bruta de 6,85% em menos de 40 dias, justamente por causa do efeito da marcação a mercado. E que inclusive é uma estratégia que eu e meus alunos fazemos, né, utilizando os aportes de marcação a mercado, utilizando os aportes pouco a pouco periódicos, igual vocês veem aqui nessa lista, utilizando essa estratégia de marcação a mercado. Só que a estratégia de marcação a mercado que eu utilizo com meus alunos, pessoal, ela não é de curto prazo, né? A gente não vai vender agora, né, após 30, 40, 50 dias dos nossos investimentos. Isso porque quando a gente observa, né, uma queda mais sistemática, mais prolongada das taxas, que é o que eu espero que vá acontecer entre 24 e 36 meses, a gente consegue, inclusive, obter ganhos muito superiores a esses registrados aqui, justamente porque a gente vai esperar ter uma diferença de taxas muito maior. Enquanto aqui a gente viu que as taxas caíram 0,2%, 0,3%, se a gente esperar um tempo maior, 1, 2, 3 anos, a gente consegue ver uma queda muito mais significativa nas taxas, de forma que você vai obter ganhos de marcação a mercado muito superiores e o melhor de tudo, né, pagar o imposto de renda na tabela regressiva da renda fixa na menor alíquota possível de 15%, porque hoje nesses resgates de curto prazo, né, você tem uma incidência de imposto de renda numa alíquota de 22,5%. Por isso que eu trabalho com os meus alunos, né, com uma marcação a mercado, digamos, de longo prazo. E a gente não pretende resgatar agora, ainda que a gente esteja tendo uma rentabilidade muito satisfatória, porque a gente trabalha com um lapso entre compra e venda de títulos do Tesouro Direto para esse fim, né, de entre 24 a 36 meses, essa é a janela que eu julgo mais adequada para a gente extrair o melhor que a gente consegue aí de um ciclo de juros, como que a gente tem agora nesse momento em 2023. Só que além dessa estratégia de marcação a mercado, que eu falei aqui para vocês em pouquíssimas palavras, mais ou menos como funciona, né, você tem uma outra estratégia de investimento em tesouro direto. Nem sempre a gente investe em tesouro direto só objetivando resgatar no curto prazo, em 2 ou 3 anos, objetivando ter ganhos com a marcação a mercado. Tem muita gente que também tem o objetivo de levar até o vencimento. Isso porque levando até o vencimento você tem a garantia de receber sempre a rentabilidade contratada. Levando até o vencimento não existe efeito de marcação a mercado e você vai receber então aquela taxa acordada do momento em que você fez o seu aporte. Inclusive tem muita gente que de fato investe focado, né, em levar até o vencimento. Por exemplo, quando você vai investir pensando na sua aposentadoria daqui a 20, 30, 40 anos, você não vai investir para obter ganhos de marcação a mercado, porque a marcação a mercado você tem que realizar o seu ativo em 24 a 36 meses, que é o que eu projeto aqui com os meus alunos. Mas se você, por exemplo, investe para daqui a 20, 30 anos, você não vai ficar objetivando, então, obter ganhos de marcação a mercado, e para esse dinheiro que você tem uma perspectiva de investimento de longo prazo, você certamente vai investir, por exemplo, em títulos mais longos, como o IPCA 2035, o IPCA 2045, objetivando, né, resgatar tão somente no vencimento quando chegar a sua aposentadoria. Então, pensando que a gente tem esses dois tipos de estratégia, de marcação a mercado e de levar até o vencimento, independente de qual seja a estratégia que você for escolher aí para fazer o seu aporte, e se a gente puxar aqui no histórico de preços e taxas o título pré-2029,
A gente consegue ver, pessoal, se a gente pegar o histórico das taxas praticadas desde que esse título começou a ser negociado, lá no início de 2022, a gente vai ver que ainda que as taxas tenham caído de forma significativa nos últimos dias, nas últimas semanas, se a gente der uma olhadinha aqui no início de março, a gente teve um pico de taxas para esse título pré-2029, ele chegou a ser negociado a 13,64. Em pouco mais de um mês as taxas despencaram e hoje elas estão sendo negociadas para esse título a 12,31%. E mesmo que essa taxa ela tenha caído de forma significativa, né, mais de 1,3%, se você olhar o histórico, né, de quando esse título começou a ser negociado lá em fevereiro de 2022, ele ainda assim continua sendo negociado a um patamar superior e muito estratégico. Patamar muito superior, inclusive, a quando esse título estava sendo negociado entre setembro e outubro de 2022. Se a gente pegar, inclusive, um outro título, o IPCA 2045, que é um título que está sendo negociado no Tesouro Direto há bem mais tempo que o prefixado 2029, a gente consegue ver, olha, esse título é negociado desde 2017, que ele já foi negociado a taxas muito mais baixas do que a atual. Né? Apesar dele estar longe de estar do seu pico de negociação aqui, a IPCA mais 6,57, a gente consegue perceber que durante 2021 e 2022, ele ficou sendo negociado a IPCA mais 5% e IPCA mais 5,5% aí em termos aproximados. Ou seja, ainda, pessoal, que no curtíssimo prazo, né, olhando para os últimos, por exemplo, 90 dias, a gente consiga perceber que, de fato, as taxas dos títulos públicos caíram significativamente. Essas taxas, historicamente, olhando mais do que 90 dias para trás, ainda são taxas muito boas. Então a gente não pode ter uma visão míope, olhar para as taxas dos títulos públicos hoje, olhar para as taxas dos títulos públicos há 90 dias atrás, ver que elas caíram de forma significativa, né, e esquecer de todo o histórico de que nos últimos anos elas estavam sendo negociadas a taxas muito mais baixas. A gente não pode ter uma visão míope, olhar apenas para o curto prazo e falar, nossa, as taxas dos títulos públicos caíram demais, então agora não é interessante. Ainda que seja para fins de marcação a mercado, há ainda espaço para fazer compras hoje, obter ganhos significativos no horizonte de 24 a 36 meses. E se você objetiva levar até o vencimento, quando não há marcação a mercado, sem sombra de dúvidas, olhando aqui para a história nos conta, né, se a gente está tomando boas decisões ou não. Olhando historicamente aqui para os gráficos de taxas dos últimos anos, a gente consegue ver que ainda continuamos aí numa faixa, num patamar de máximas históricas, né, sobretudo levando em consideração o histórico dos últimos 5 anos, que é o que a gente consegue ver aqui com os títulos do Tesouro IPCA 2045. Então, seja para você que objetiva fazer marcação a mercado no médio prazo, entre 2 e 3 anos, seja para você que faz aportes de formas disciplinadas periodicamente, né, com objetivos de médio e de longo prazo, como é o caso da aposentadoria, sem sombra de dúvida, ainda, historicamente, estamos em patamares excelentes para se investir em títulos do Tesouro Direto. E, basicamente, essa era a análise que eu tinha para trazer aqui hoje para vocês. Eu continuo sendo uma entusiasta de Tesouro Direto e, no curto prazo, inclusive, aposto em altas das taxas dos títulos públicos. Eles não vão só cair ladeira baixa, eles vão voltar a subir, sobretudo porque esse ano ainda tem muita coisa para acontecer no nosso cenário político e econômico. A proposta de substituição do teto de gastos pelo novo arcabouço fiscal desenhado pela equipe econômica do presidente Lula ainda tem que tramitar no Congresso, e sempre quando esse tipo de assunto é debatido no nosso poder legislativo, aí flutuações, oscilações, aumento da percepção de risco dos investidores de aplicar seu dinheiro e de investir aqui no Brasil. E sempre que isso acontece, sempre que há turbulência no mercado, as taxas dos títulos do Tesouro Direto voltam a disparar. E quando isso acontecer, então, pode saber que eu vou ficar monitorando por aqui e que eu venho avisar vocês aqui gravando novos vídeos aqui pro canal. E aí, ao final, eu quero saber sua opinião. Você ainda acredita que as taxas dos títulos públicos podem voltar a subir, como eu de fato acredito, ou você acha que daqui para frente é só ladeira baixa, é só queda de juros e quem vai aproveitar para obter ganhos de marcação a mercado é quem de fato já tinha se posicionado há alguns meses, alguns semestres atrás? Me conta aqui embaixo nos comentários o que você acha, que eu quero saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Por hoje é isso e até a próxima.